paz, meus irmãos. Neste momento agora vamos dar início ao nosso culto de oração por missões, abrindo as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Neste momento agora, vamos ouvir a nossa irmã Erundina orando ao Senhor. Santo e eterno Deus, maravilhoso Pai, exaltado e engrandecido seja o teu nome. Maravilhoso Pai, como é bom saber que podemos estar aqui neste momento para te adorar e te louvar, engrandecer teu santo nome. Como é bom, meu Deus, poder te louvar pelas grandes coisas que o Senhor tem feito por todos nós. Te louvamos, Pai, pela vida dos nossos missionários, pelo seu campo em que eles trabalham, que eles estão ali levando a tua palavra, como também, meu Deus, pelas suas famílias. Ó Senhor, como é bom podermos ter essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui ouvindo a tua palavra, te louvando e meditando no teu santo nome. Pai, nós te agradecemos pelos nossos missionários. Somos gratos, Pai, a ti, pela vida de cada um deles. Em especial aqui, meu Deus, queremos te agradecer pela vida do missionário Lamárcio e sua família, Senhor. Grandioso Deus, exaltado e glorificado seja o teu nome neste momento em que estaremos aqui, ouvindo a tua palavra, Senhor. Que tudo que for feito seja de agrado a ti, porque tudo é para a honra e glória do teu santo nome. Aceita, Senhor, este culto que está sendo oferecido a ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus me tem ouvido e atendido à voz do meu clamor. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Em fervente oração, ponho meu coração na presença de Deus derramar. Mas só posso alcançar o que venho pedir quando tudo eu deixar no altar. Quando tudo diante do Senhor estiver e o meu coração Ele controlar, só então eu verei que o Senhor tem poder quando tudo eu deixar no altar. Mas se eu oro então sem que o meu coração goze a paz que o Senhor pode dar, é que Deus não sentiu que a minha alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o meu ser Ele controlar, só então eu verei que o Senhor tem poder quando tudo eu deixar no altar. Maravilhas de amor me fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu divino poder me virá socorrer quando tudo eu deixar no altar.
Quando tudo diante do Senhor estiver e o meu coração Ele controlar, só então eu verei que o Senhor tem poder. Quando tudo eu deixar no altar. Maravilhas de amor me fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu divino poder me virá socorrer, quando tudo eu deixar no altar. Quando tudo diante do Senhor estiver e o meu coração Ele controlar, só então eu verei que o Senhor tem poder. Quando tudo eu deixar no altar. Quando tudo eu deixar no altar. Quando tudo eu deixar no altar. Nós vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em Mateus, capítulo 28, versos de 18 a 20. A grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém. Ó Pai, começando pelos missionários dos seus lares, que têm suas famílias que não são evangélicas, aqueles que têm os seus vizinhos, Senhor, os missionários, Senhor, no trabalho, nas escolas, aonde quer que eles estiverem, Senhor, pois existe um campo missionário, meu Pai, alguém que não tenha Cristo Jesus no seu coração. Que o Senhor capacite, nos dê sabedoria cada dia mais, porque Tu nos chamaste para esse índio. E temos também, Senhor, aqueles missionários, Senhor, que deixam os seus lares, seus estados, até mesmo o seu país, Senhor, para fazer a diferença, Senhor, onde Tu chamaste. Senhor, conserva, conforta, fortalece, renova as forças, dá sabedoria, Senhor. Cada missionário, Senhor, em meio às dificuldades que ele venha enfrentar, Senhor, Tu, Senhor, capacita, Senhor, fortalece pelo Teu Santo Espírito. E neste momento, Senhor, em particular, eu vim pedir pelo missionário Lamácio. Ó Pai, Tu conheces o seu deitar e o seu levantar. Tu sabes a necessidade do Teu servo. Tu sabes, Senhor, o desejo do seu coração, os planos. Tu chamaste Teu servo, Senhor, para este lugar e também. E ali, Senhor, Tu levantaste ele ali como uma atalaia, diante daquela cidade, Senhor. E Tu, Senhor, eu sei que Tu não tem deixado o Teu servo sozinho. Assim, junto com sua esposa, Senhor, Emanuele, sua filha Elisa, fortalece, Senhor, esta família cada dia mais, concede o desejo do coração segundo a Tua vontade, Senhor.
E esse ministério que tu colocaste em sua vida, Senhor, essa família missionária, fortalece e dá a direção em tudo que eles forem fazer, Senhor, levando a tua palavra, trazendo consolo, trazendo fortaleza, Senhor, para aqueles que ainda não te conhecem ou aqueles que estão caminhando, Senhor, junto comigo. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço pela vida do nosso missionário Lamácio, de Emanuele e de Elisa. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te louvo e te agradeço por esta família. Tudo que tu fizeste e que irás fazer, nós te louvamos. Amém. Olá, minhas irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom podermos meditar na palavra do nosso Deus e refletirmos sobre os pensamentos do Senhor. Eu gostaria de convidá-las à meditação lá em 1 João, na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 13 ao versículo 17, onde João vai nos falar sobre certeza de salvação, sobre confiança para as nossas orações serem respondidas e sobre pecado. Ele vai falar sobre 2 tipos de pecado ali. Gostaria de fazer a leitura que nos diz o seguinte, 1 João 5, versículo 13 até o versículo 17. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. A primeira epístola de João, ela é diferente do seu evangelho, quanto ao público que João escreve, e cujo propósito também. João escreveu o seu evangelho, e o propósito dele era levar pessoas à fé em Cristo Jesus. Então ele escreve para um público que não era crente, e com a finalidade de evangelizar aquelas pessoas. João capítulo 20, versículo 31, ele diz isso, que os milagres que foram registrados no seu livro, alguns deles que Jesus fez, e ele coloca até de maneira crescente esses milagres, eles foram registrados para que creiais que Jesus é o Filho de Deus, e crendo nele, as pessoas tivessem vida eterna. Então ele escreveu com esta finalidade. Já a primeira carta de João, ele escreveu para pessoas recém-convertidas, para crentes, para uma igreja. Esses irmãos estavam sofrendo ataques por parte dos falsos mestres que haviam saído de dentro da comunidade. Então eram falsos crentes, falsos irmãos que saíram do meio deles. Por isso João, capítulo 2, versículo 19, aqui da primeira carta, ele diz, saíram do nosso meio, porque eles não eram dos nossos. E é interessante, então, ele escreve essa carta para aqueles irmãos e relembra e traz princípios do Evangelho. Ele escreve para crentes e não para incrédulos. E ele relembra as verdades principais do Evangelho e mostra as características dos verdadeiros filhos de Deus em contraste com aqueles que não são filhos de Deus. Ele começa a descrever então a vida dos falsos mestres e em contraste com a vida dos verdadeiros filhos de Deus. Os falsos mestres eram pessoas que afirmavam que não tinham pecado. Então João vai combater isso no capítulo 1, versículo 8 e 10. Eles afirmavam que tinham comunhão com Deus, mas eles andavam nas trevas. João capítulo 2, 11. Eles andavam nas trevas do pecado. Então, eles não estavam dispostos a obedecer a Deus.
João fala disso no capítulo 2, versículo 4. E ao contrário de tudo isso, João ele vai colocar que os filhos de Deus são pessoas que têm comunhão uns com os outros. Eles são pessoas que estão dispostas e desejosas de fazer a vontade de Deus. João ele coloca que são pessoas que se preocupam com a sua santidade pessoal, no capítulo 3, versículo de 1 a 3. Amam uns aos outros, capítulo 2, versículo 7 a 11. E eles ouvem a voz de Deus, capítulo 4, versículo 6, a semelhança das ovelhas de Jesus Cristo, que ouvem a sua voz. Esses falsos mestres ainda perversamente atacavam a cristologia, a doutrina sobre Cristo. Eles atacavam a pessoa e a obra de Jesus. Os falsos mestres negavam que Jesus veio em carne, ou seja, negavam que Jesus fosse humano, que ele fosse homem, que ele veio de forma humana. E negavam ainda, capítulo 2, versículo 22 e 23, que Jesus fosse o Cristo, o Filho de Deus. E então João, ele escreve essa carta e ele corrige essas coisas e ele instrui o povo de Deus. E o seu propósito principal também é mostrar àqueles irmãos e assegurá-los da salvação que há em Cristo Jesus. E também responder ao que parece algumas dúvidas que pairavam na cabeça daqueles irmãos, que é o texto que nós lemos aqui. Talvez sobre perca de salvação, sobre segurança espiritual, que ele coloca pecado para a morte, pecado que não é para a morte, tendo em vista que muitas daquelas pessoas saíram do meio da igreja, e talvez essa fosse uma dúvida que estivesse no coração daqueles irmãos, e João trata então, aborda desse assunto. Nós vamos então olhar para esses versículos que nós lemos, e o primeiro deles, o versículo 13, nos fala sobre certeza de vida eterna. João começa dizendo que estas coisas vos escrevi. Aqui com essas palavras, João está resumindo todo o assunto da sua epístola. Esse versículo aponta para o propósito principal da carta. E ele diz, a fim de, com a finalidade de saberdes que aquele que vocês têm vida eterna, de que eles têm vida eterna, agora, presente. E esse saber é um conhecer com certeza. Que eles tenham essa certeza de que eles têm vida eterna. E essa vida eterna não depende do esforço pessoal deles, não depende da performance deles, não depende de qualquer justiça própria que venha deles, mas depende de Cristo, da fé em Cristo Jesus. Aqui a palavra de Deus está delineando para nós a base da salvação. É o sangue de Jesus, é o sacrifício da cruz, o sacrifício vicário, um sacrifício substitutivo. Jesus, quando morreu, ele morreu em nosso lugar. Quando dizemos que Jesus morreu na cruz, dizemos que ele estava ali em nosso lugar, recebendo a nossa punição. Ele estava em nosso nome, pagando a nossa dívida. Isso é o que significa esse sacrifício vicário, substitutivo. Capítulo 4, versículo 10 de João, ele vai dizer que ele é a propiciação pelos nossos pecados. E outras passagens no Novo Testamento, Colossenses 2 também, Paulo vai dizer que ele rasgou o nosso escrito de dívida. Então, apontando para um sacrifício que foi em nosso lugar. E por isso é impossível que uma pessoa seja condenada duas vezes. Romanos 8:1 vai nos dizer que nós estamos em Cristo, e Cristo recebeu então a nossa punição. A punição que era para nós foi aplicada, transferida e aplicada a Cristo. Então Jesus morreu objetivamente em nosso lugar. Cada gota do seu sangue teve um endereço certo. Foi uma morte substitutiva. Qualquer coisa diferente disso, Jesus não morreu em lugar da outra pessoa. Jesus morreu se a morte dele não foi substitutiva, se ele não estava ali em meu nome, pagando minha dívida. Então, eu não posso dizer que Jesus morreu por ninguém. Então, a morte de Jesus foi substitutiva. Isso é interessante porque o Antigo Testamento nos traz uma alusão a isso. Quando um israelita iria oferecer seu sacrifício no altar, ele orava, colocava a mão
sobre a cabeça do sacrifício e confessava os seus pecados sobre aquele animal, que simbolizava ali aquela ação, né? A transferência de seus pecados para a sua oferta. E isso tornava então a oferta apta para expiar o pecado daquela pessoa. E Levítico 1:4. E outro exemplo disso é a história do bode expiatório, Levítico 16, versículo 20 a 22, que nos mostra isso que simbolizava. O animal, ele recebia a pena de morte no lugar do seu ofertante. Era uma prefiguração daquilo que Cristo faria, mas agora de maneira completa em nosso lugar, em nosso nome, de uma vez por todas. Então aqueles irmãos precisavam saber disso, que objetivamente Jesus morreu por eles. E aqueles que creem no nome do Filho de Deus, eles recebem salvação. Não por seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Cristo foi quem conquistou a salvação. Não há em nós nenhuma capacidade de fazer o bem que Deus exige para que sejamos salvos. Nenhum de nós pode passar pelo que ele passou, viver como ele viveu e fazer o que ele fez. Então Jesus morreu de forma substitutiva. E os filhos de Deus, é claro, toda a epístola vai mostrar que eles pertencem a Deus e eles nasceram de novo, e o resultado dessa nova vida se manifesta neles. Eles não vivem como antes, né? Eles tiveram a vida transformada. E os mesmos também podem desfrutar do testemunho interno do Espírito de Deus em seus corações. O versículo 14 e 15, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, ele vai então nos falar aqui sobre a certeza, a confiança da oração. O versículo 14 e 15 nos diz, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. João nos diz que se pedirmos alguma coisa, e isso é segundo a vontade de Deus, Deus nos ouve. Então João ele coloca que a oração também é petição. A oração nós expressamos os nossos desejos diante do nosso Pai que é generoso e amoroso e que deseja que seus filhos o busquem. É interessante, né? A oração é esse exercício de fé em que nós não estamos ali para conscientizar a Deus ou para informar a Deus a respeito das nossas necessidades, mas porque cremos e desejamos buscar a vontade de Deus. E colocamos diante do Senhor aquilo que Ele mesmo sabe, mas é um exercício de fé e de comunhão com este Deus. Queremos estar ali com Ele, em conversa, em comunhão com o nosso Pai. E é interessante que alguém já disse muito acertadamente, Deus não fez filhos mudos, no sentido que Ele quer que seus filhos falem, Ele quer que seus filhos coloquem suas necessidades diante dEle, que expressem diante do Senhor todas as coisas diante do Senhor, suas decisões, seus anseios, frustrações, ansiedades, preocupações, família, pecado, igreja, trabalho, tudo diante do Senhor. Todas as áreas de nossa vida carecem de ser expostas diante do Senhor, carecem de oração. Nós precisamos fazer isso então, colocar todas as coisas diante do Senhor, expressar os nossos desejos diante do Senhor. E é preciso, João coloca, conhecer a vontade de Deus. Significa ler a palavra, significa meditar naquilo que Deus ele diz. E na própria leitura da palavra, Deus dirá coisas a nós. Deus falará ao nosso coração. Haverá convicção, haverá correção, haverá consolo, haverá então direção para nós, ânimo. E diante de tudo isso que nós vamos lendo e Deus falando ao nosso coração, precisamos parar e orar ao Senhor. Seja para ação de graças, ou seja também para colocar aquilo que está diante dos nossos olhos, que saltou aos nossos olhos, que falou ao nosso coração diante de Deus. Essa é uma prática que precisamos também ter, que é muito salutar para nós. Diante da leitura da palavra, orar e ler e orar. E a maioria das pessoas, então,
elas não têm os seus pedidos de oração respondidos, porque, logicamente, esses pedidos foram feitos de forma errada. São orações que não expressam a vontade de Deus, são orações que não têm o conhecimento da vontade de Deus. E Tiago vai nos dizer, no capítulo 4, que Deus não responde tais orações. Vocês pedem, mas vocês pedem mal, para esbanjar nos vossos deleites e prazeres. Orações com conteúdo egoísta, por inveja, por competição, por mundanismo, por desejos mundanos motivadas assim, Deus não as responderá, porque Deus não está sendo glorificado nisto que vocês pedem. Vocês pedem apenas para vocês e para o seu ventre, mas não estão buscando a glória de Deus, a vontade de Deus. Deus não as responderá. E amém por isso. Pois Deus não responde por amor e misericórdia. Deus não nos dá certas coisas. João está nos dizendo aquilo que a Escritura nos diz, que a vontade de Deus é que prevalece. Os planos de Deus que não são frustrados, e que Deus cumpre todos os seus desígnios. Então, essa vontade que é boa, perfeita e agradável, que a palavra de Deus nos coloca, nós não devemos pedir nada que seja diferente dela. Eu não sei como alguém pode desejar alguma coisa diferente disso. Eu não sei como alguém pode buscar uma vontade que se realize na sua vida, algo que é contrário à vontade de Deus. É em vão também persistir nisto, em coisas que claramente nós podemos saber pela palavra que não é vontade do Senhor. Não há razão também para nós não nos alegrarmos quando aquilo que pedimos não é realizado em nossas vidas. Quando tarda ou quando não nos é concedido. É uma bênção. Devemos nos alegrar porque Deus tem o melhor para os seus filhos e a sua vontade na nossa vida é a melhor. Por isso também é uma bênção quando Deus não nos responde, porque é sinal que não é porque Deus não nos ama, mas é porque Deus nos ama e é porque Deus tem o melhor para as nossas vidas. E aqui o João ele nos ensina a orar segundo a vontade de Deus. Significa também que nossas orações serão respondidas. Isso é um grande incentivo à oração. Nossa oração será respondida, nós podemos esperar essa resposta, nós podemos saber que Deus atenderá às nossas orações. Então, esse é um incentivo às nossas orações. Podemos ter certeza da resposta, colocamos coisas diante do Deus fiel. O versículo 16... O versículo 16, João, ele diz o seguinte, aqui ele vai falar sobre os pecados para a morte e pecados que não são para a morte, o pecado que não é para a morte. E ele vai então nos incentivar a uma oração intercessória também. Ele diz, se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida, aos que não pecam para a morte. Há pecados para a morte, e por isso não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e é pecado não para a morte. Aqui o apóstolo João, ele menciona, então, 2 pecados. E nos incentiva ao cuidado espiritual de uns para com os outros, à oração de uns para com os outros, em que nós podemos orar a Deus pedindo que Deus levante o fraco, que Deus restaure ao irmão fraco espiritualmente. Com isso nós aprendemos que Deus é aquele que restaura, Deus é aquele que perdoa, Deus é aquele que transforma, que não há pessoas, então, que nós não devemos apresentar diante de Deus, que nós não somos também super-homens, né? Que nós temos pés de barro, que podemos pecar e que pecamos, e que devemos estar constantemente sendo fortalecidos pela graça do Senhor, em oração, em comunhão com o Senhor pelos meios que Ele mesmo nos concedeu. E uma das coisas que nós devemos fazer em oração, ele diz, é interceder uns pelos outros. Interceder pelos irmãos. Muitas vezes nossas orações são egoístas, né? Expressam apenas nossas preocupações conosco mesmo,
com as coisas que nos rodeiam, com nossas necessidades, e nós não lembramos dos outros. Mas aí João nos diz que nós precisamos então orar uns pelos outros. E toca num assunto difícil. João fala de pecado que não é para a morte e pecado que é para a morte. E aqui a gente fica um pouco confuso, talvez, porque diz João, alguns acreditam que João está falando aqui de perca de salvação. E será que João escreveu toda a sua epístola argumentando em favor da certeza da salvação? E quando chega no finalzinho dela, João então dá um tiro no pé e diz que você pode perder a salvação? Não pode ser isso. A Bíblia não pode aqui estar se contradizendo. Deus não é Deus de confusão. E esse é um texto obscuro. É um texto que na verdade, a gente não sabe claramente o que João está dizendo. Por isso é um perigo as pessoas fazerem qualquer doutrina em cima de textos assim, que não se sabe muito bem o que João estava dizendo. Era melhor compreendido pelos irmãos que receberam primeiramente essa carta, mas para nós é um pouco mais difícil entendermos o que está nela, embora tenhamos o mesmo Espírito. E pela graça de Deus, Deus nos concede pessoas que foi dado a elas mais luz para entender a palavra do Senhor. Então, doutrinas não se podem fazer em textos assim, pensamentos, elaborar pensamentos e doutrinas em textos que não são claros. Há inúmeras interpretações sobre o que seria este pecado para a morte. Uma delas é que João está falando aqui, João usa aqui verbos contínuos para falar de um pecado persistente, de alguma pessoa que alguns dizem ser realmente crente, que está persistindo na prática daquele pecado. Então isso significa que aquela pessoa que é crente está persistindo naquele pecado, ela vai ser disciplinada por Deus. Deus se preocupa com seus filhos e Deus disciplina os seus filhos. Então aqui alguns entendem que essa pessoa é um cristão, mas que esse cristão será punido com morte. A disciplina do Senhor seria morte sobre a vida desta pessoa. E aí ele lembra o caso, por exemplo, de Ananias e Safira, né, que mentiram e que morreram ali. E, enfim, mas muitos entendem aqui, e eu acho mais acertadamente, que João esteja falando aqui de morte espiritual. Então, existe essa interpretação de que João está falando de morte espiritual. E por isso ele usa a palavra irmãos aqui, e a gente precisa então ir ao contexto desta carta para entender que João possivelmente está falando daqueles que se diziam ser irmãos, mas que eram falsos crentes, falsos irmãos. Aqueles que saíram da igreja agora estavam voltando, eram os falsos mestres com seus falsos ensinos e perseguição à igreja, que estava vivendo no pecado de rebelião, de negação explícita, constante, sistemática, consciente da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E em cada capítulo João faz menção a essas pessoas que estavam persistindo nisso, e eles saíram do meio deles porque eles não eram dos nossos, João 2,19. Então, possivelmente João estava falando dessas pessoas aqui que estavam cometendo este pecado, essa rejeição contínua e que, logicamente, nunca foram cristãos de verdade. Nunca nasceram de novo, nunca tiveram um novo coração. E João então está falando deste pecado aqui, que é essa rejeição a Cristo constantemente, que é aquela pessoa que de fato nunca nasceu de novo e que não crê em Cristo e que blasfema contra o Senhor. Diante desse texto, minhas irmãs, nós podemos refletir sobre algumas coisas diante dessa grande passagem da palavra de Deus. É que nós precisamos orar e que não há motivos, razões para deixarmos de orar. Não existe o porquê deixarmos de orar, já que nós temos a certeza, essa confiança, que nos aproximamos de Deus pelos méritos de Cristo, seu Filho, e que Ele nos atende à oração. E que se pedirmos algo segundo a sua vontade, é preciso buscar esta vontade, é preciso conhecer esta vontade, nós temos certeza que nossas orações serão eficazes.
que estaremos colocando diante do Senhor aquilo que lhe agrada. E o Senhor cumprirá toda a sua vontade. Temos certeza de podermos, que Deus está nos ouvindo e que Deus responderá às nossas orações. E ainda, esse texto nos apresenta, primeiramente, a certeza do que o Evangelho nos diz claramente, que Jesus é o nosso Senhor, nosso Salvador, morreu por nós em nosso lugar. E que nós temos essa certeza e que isso deve estar em nosso coração. Nós temos a paz com Deus. E ainda, examinar a nossa própria vida. Se temos andado como filhos de Deus ou filhas de Deus. Se o nosso procedimento, o nosso pensar, as nossas ações, se nós temos realmente nos parecido com o nosso Pai Celestial. Que possamos pensar nisto e louvar a Deus porque o Senhor nos concedeu o seu Filho Jesus, que nos libertou da morte eterna, que também nos dará uma ressurreição física, que encontramos salvação em sua pessoa, no seu sacrifício no Calvário. Que essas convicções que João trabalha no seu Evangelho e também aqui na sua carta estejam também em nosso coração. Que possamos dizer para as pessoas que é apenas na cruz de Cristo que elas encontram salvação e que elas podem então fugir desta condenação. Que vivamos em submissão à palavra do Senhor. Que Deus abençoe a cada uma em nome de Jesus. Amém. Oremos, irmãs. Pai querido, Pai amado, Pai de imensa bondade, de misericórdia, estamos aqui, ó Deus, na Tua santa presença, ó Senhor, para Te agradecer por este dia, Senhor. Te agradecer, ó Deus, porque através dessa ferramenta tão maravilhosa que é a internet, nós podemos nos reunir, Senhor, e fazermos, ó Deus, as nossas reuniões, ó Senhor. Ó Pai querido e amado, nesse momento nós queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, ó Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelo perdão, pela salvação no Senhor Jesus. Neste momento, Pai querido, Pai amado, eu Te peço, Senhor, pelo missionário Lamárcio, ó Deus. Teu servo, Senhor, que atua lá no campo de Itambé, ó Deus. Que Tu sejas com a igreja, ó Deus, onde ele está. Que Tu sejas, ó Deus, com o ministério que ele desenvolve, ó Deus, naquela cidade, Senhor. Que o Senhor reanime, ó Deus, cada dia, ó Deus, as suas forças. Que o Senhor reanime, ó Deus, que o Senhor fortaleça cada vez mais a sua fé, ó Deus. Que ele possa fazer o Teu trabalho com alegria, Senhor. Que ele possa, ó Deus, colocar cada dia, ó Deus, o seu ministério, a sua vida diante do Teu altar, Senhor. Abençoa, ó Deus, as pessoas que estão sendo evangelizadas, ó Pai. Que elas possam, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, ó Deus, compreender, ó Deus, a necessidade, Senhor, de ter-te como Senhor e Salvador da vida deles, ó Senhor. Eu Te peço, ó Deus, pela saúde do missionário, que Tu possa ser com a sua saúde, com o seu sustento missionário, que o Senhor possa estar com a sua família, ó Pai. Abençoa, ó Deus, a sua esposa, Emanuela, ó Deus. Que o Senhor abençoe o ministério dela, ó Deus, lá com as crianças. Tu possas também ser com a filhinha dele, ó Deus, Elisa. Que ela possa crescer, ó Deus, no Teu conhecimento, na Tua graça. Que ela, ó Deus, através da vida, ó Deus, é ainda uma criança, Senhor. Mas sabemos, ó Deus, que Tu podes trabalhar também na vida dela, Senhor. Abençoa, Deus, a saúde dela. Abençoa a saúde de Emanuela. Abençoa a saúde do missionário. Abençoa, Deus, aquela família. Fortalece, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, cada vez, ó Deus, cada dia, ó Deus, coloca alegria no coração deles, ó Deus, para fazer a Tua obra, Senhor. Fica, ó Deus, com eles. Tem misericórdia. Vai, ó Deus, à frente de todas as coisas, ó Deus. Que eles sejam, ó Deus, instrumentos nas Tuas mãos para levar o Teu Evangelho, Senhor, àquela cidade, ó Pai.
Ó Senhor Deus, nós sabemos que nós não merecemos, ó Senhor, que o Senhor nos escute, nem tampouco que o Senhor atenda, ó Deus, mas é pela tua misericórdia, é pelo teu amor, é pela tua palavra, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor, clamando, ó Deus, pela vida do teu servo, Lamarce e sua família, Senhor. Obrigada por todas as coisas, ó Deus, pelo teu grande amor. Que teu Espírito Santo, ó Deus, nos renove. Que o Senhor abençoe, ó Deus, também os outros missionários. Abençoa a SAF, ó Deus, e abençoa as nossas vidas. Fica, ó Deus, conosco, em nome do Senhor Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador querido e amado. Amém, Senhor. Amém. Santo maravilhoso Deus, Pai bondoso, misericordioso, só Tu, Senhor, és digno de honra, de glória e de todo louvor, Senhor. Estamos aqui, ó Deus, para Te agradecer por mais um culto de missões, Senhor, promovido pela Sinodal Central de Pernambuco, através da Secretaria de Missões, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu servo, missionário Lamarce, que passou a palavra, Senhor, muito edificante, ó Deus. Ó Senhor, nós Te pedimos, ó Pai, que proteja de livramento a todos os missionários, Pai, que estão nos campos, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, as dificuldades que eles têm, Senhor, para passar a Tua palavra. Mas o Senhor coloca forças, Senhor, iluminando-os, Senhor, diante de tantos problemas, diante de tanta diversidade, Senhor. Mas eles estão lá, Senhor, firmes e fortes, confiantes na fé que Tu só dá aos Teus eleitos, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse culto maravilhoso, abençoado. Vai abençoando cada pessoa que aqui esteve, que participou desse culto, as nossas presidentes, as nossas secretárias, os nossos missionários, Senhor. Vai livrando de todo o mal, ó Deus. Aqueles que estão doentes, que o Senhor possa estar afofando seus leitos. Aqueles, Senhor, que estão nos hospitais, que o Senhor acampe seus anjos, Senhor, para que eles voltem forte para a sua missão, Senhor. Sabemos das missões que nós temos, ó Deus, e essa é uma das nossas,
como SAF, como federação, como sinodal, como nacional, Senhor. Orar pelos nossos missionários, sustentá-los, Senhor, em orações, para que eles possam, ó Deus, enfrentar todas as tribulações que vêm pela frente, Senhor, até o dia da tua volta, Deus. É assim que te oramos e já te agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém.